Fala, gente, sejam bem-vindos. Estão aqui a mais um vídeo no canal, onde a gente vai responder uma questão de vestibular e você vai se dar bem aí, seja na sua prova, no seu concurso, tá? Porque eu não vou somente resolver a questão, eu vou explicar aí o entorno dos assuntos que temos sobre seno, cosseno e tangente, também conhecido como relações trigonométricas ou razões trigonométricas, né? Aí, enfim, dependendo do tipo de livro que você trabalha, apostila, é assim que a gente pode tratar. Tá? Alguns assuntos que a gente já pode começar a lidar aqui são os ângulos notáveis. Eu falei em vários vídeos anteriores aí, né? Os ângulos notáveis é o 30, o 45 e os 60 graus. Aí são os ângulos notáveis, mas a gente não pode esquecer também dos ângulos do círculo trigonométrico, tá? Que é o ângulo aqui, 0, 90, 180, 270, 360. Bom, então todos eles aqui, ó, esses ângulos são muito importantes. Lembrando que o 0 e o 360 eles têm a mesma posição. 180, 270 graus, tá? Ah, professor, mas como é que eu vou chegar e descobrir esses valores? É muito simples, ó. Vou colocar aqui então, ó. No caso, no caso do seno, vou botar aqui o seno sempre em pé, né? Então, no caso do seno, os valores são sempre para cima, então são positivos. No primeiro quadrante positivo, no segundo quadrante positivo, e lá embaixo ele é negativo. Então aqui embaixo ele fica negativo, tá? Isso aqui é para o seno. Só que isso aqui me dá muito mais informações. Ele me dá, por exemplo, que quando parto do ângulo número zero, eu não estou no valor máximo do seno, que é 1. Eu tenho que alcançar ele, então eu parto do zero. Ou seja, o seno de 0 graus é zero. Aí o seno de 90 é 1. E quando eu começo a descer aqui para o 180, ó, ele dá zero de novo. Ele zera para poder ficar no negativo, né? Aí então ele chega no 170, no 270, e ele vai dar então também menos 1, que é a amplitude, né? Fechou? Então esse aqui para o seno. E para o caso do cosseno, uma coisa bem semelhante, porém agora os valores positivos, eles estão aonde? Eles estão associados aqui ao eixo deitadinho, na horizontal, consono, cosseno, tá? Então o nosso cosseno ele tem os valores agora já partindo aqui, né? Quando o ângulo é zero, né? 0 graus, 0 radianos, enfim, ele parte, o valor dele é 1. Aí ele sobe lá para cima, o valor dele se torna, então, zero. Por quê? Porque ele zera para poder ficar negativo depois, lá no 180. Então, quando o cosseno é 90, zero. E lá embaixo também, zero, tá? Então, isso daqui também me ajuda em alguns ângulos aí. O professor vai me ajudar em algum desses daqui? Vamos dar uma olhada, né? Vamos dar uma olhada se a gente consegue, então, converter esses valores aqui para os ângulos notáveis, que são os ângulos do primeiro Q, ou seja, o primeiro quadrante. Eu vou trocar de cor aqui e vocês vão anotar isso daí. Tá? Então, aqui a gente tem o primeiro quadrante, que é do 0 ao 90, primeiro Q. A gente tem o segundo quadrante, segundo Q. A gente tem o terceiro quadrante, terceiro Q. E a gente tem o quarto quadrante. Quais deles é o mais importante? Primeiro, todo o círculo é importante, né? Principalmente quando eu falo de observar ele seno e cossenamente. Até a tangente passa na lateral aqui, ó. Também é importante a gente ter essa sacada. Tá? Mas quando a gente vê ele todo, então é importante ver esses detalhes, né? Do seno e do cosseno. Mas o mais importante de tudo é o primeiro quadrante, tá bom, gente? Então aí tem algumas relações que durante o exercício aqui eu vou apresentar para vocês. Vamos lá me acompanhar. A expressão, então, 1 mais seno de 300, né, dividido por tangente de 540, mais o cosseno de menos 120, ó, então aqui é o ângulo ao contrário já, a gente vai ter que pegar o que sobra dele, não ele, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? É igual a... Opa, professor, é sério que é só isso a questão? Sim, é só isso, mas ela não é tão simples não, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no seno de 300, por exemplo. O seno de 300 ele é um ângulo que, se você olhar, ele fica entre o 180, que está aqui nesse cantinho, e o 270. Não, ele fica entre o 270 e o 360. Tá? Como é que eu faço para eu converter ele para o primeiro quadrante? Primeiro, como ele é o seno, ó, então você vai ter que trazer ele para esse ângulozinho que a gente chama de ângulo B. E o seno, então, ele vai ter esse valor. Então, o que vai mudar? Ele vai estar no quarto quadrante, então o seno no quarto quadrante, olha aqui embaixo, ó, é negativo. Então, eu vou converter ele para o primeiro quadrante e aí ele vai ter um valor de negativo, né?
Ah, mas como que você converte isso, professor? Vamos lá. A relação é a seguinte: é A igual a 360 menos B. Tá? Então agora você vai colocar no lugar do A o ângulo que você vai converter ali no quarto quadrante. Então do quarto quadrante você vai pôr 300 no lugar do A igual a 360 menos B. Sempre que o B tiver negativo, eu já falei para vocês, né? A gente pode trocar ele de posição com esse valor que está aqui, ó. Então, joga ele para lá, ele vai ficar positivo e esse valor vem para cá negativo. Então, o valor do meu Bzinho nem é tão difícil da gente ter essa sacada, que vai ser, então, 360 menos 300. Então, o meu B é 60. O que que significa isso? Significa que o ângulo de 300 graus, ele é a mesma coisa que o ângulo de 60 graus, né? Ele é equivalente ao primeiro quadrante aí, quando se fala de seno e cosseno, dos valores de seno e cosseno. E o seno de 60, ele é um ângulo notável, a gente sabe ele. Tá? Então, basta você colocar no lugar do seno de 300 menos o seno de 60. Ah, mas o que que eu colocaria então no valor da tangente de 540? Vamos dar uma olhada aí. Né? Primeiro que ele não deu somente uma volta dentro do círculo, ele deu uma volta e mais um pouco, então você vai ter que subtrair essa volta. Como é que eu faria para subtrair essa volta super simples aí? Ó? Você pode pegar uma volta, você pode pegar uma volta, que no caso seria o 360 e fazer uma subtração. Subtrai esse valorzinho do 540 e o que sobrar, então, vai ser o restante que está ali dentro do círculo. Vamos fazer isso? Tá, professor? Eu não entendi. Então, me acompanha aqui. Tá? Então, uma volta, 360. Eu vou tirar essa volta daquele valor. Eu vou subtrair essa volta daquele valor. Ó. Aqui. 300, 540 menos 360. Tá bom, sobrou aqui, ó, só tem que emprestar, né? Deu zero. Então aqui vai dar 8, riscou, 4, 180. Opa, a tangente de 540 é equivalente à tangente de 180. Professor, não sei calcular a tangente de 180 aqui. Ela seria nesse valor. Gente, nem é tão complicado assim, ó. Já que ela está nessa posição aqui, é um eixo fora do círculo, então basta você apontar para ele, você já saberia que é o valor zero. Mas se você não lembra, você pode transformar ela em quê? Pode transformar ela em seno dividido por cosseno do mesmo ângulo, que é o 180. E o seno de 180 é zero. Se você olhar ele aqui, ó, olha aqui, ó, zero. Tá? Então significa que esse valor aqui é zero, dividido pelo cosseno do 180. Esse aqui que é menos 1, né? Mas como não vai ficar embaixo menos 1, zero dividido por qualquer coisa, vai sempre ser zero. Tá? Então esse valor da tangente aqui, ele já vai sumir. Tá? E os cosseno e o seno a gente vai ter que transformar ele. Ô, Tom, já tô sacando a ideia aí, então. Muito obrigado, gente, se você está me acompanhando aqui até agora. Não esquece de curtir esse vídeo aqui e me ajudar aí, né? Se inscrevendo no meu canal ou jogando esse vídeo aí para a galera da sua turma que vai fazer vestibular esse final de ano. Vamos resolver a parte agora do cosseno de menos aqui, ó. Por quê? Porque quando ele é menos, tem uma encrenca. Ele gira ao contrário. Como assim ele gira ao contrário? O sinal de negativo muda a minha referência. Então, ao invés dele estar indo para a direita, né, no sentido anti-horário, né, não dá para ser para a direita, ele está indo no sentido horário, está indo para baixo. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer nesse momento? A gente vai ter que pegar e desenhar um círculo e sacar que o ângulo que a gente está buscando não é o ângulo que aparece nele. Ó. Ele vai andar 90 mais 120. Então ele parou aqui no terceiro quadrante, ele está no terceiro quadrante. Tá? E se eu tivesse ido pelo outro lado, ele ia ficar lá no segundo, não é? Tá? Então eu tenho que buscar quem? O que falta? Quem falta? Esse restante aqui, né? Então vai ser 360 menos 120. E o resultado disso daqui, ó, é 4, 2, 240. Tá? Ah, professor, mas 240 está lá no terceiro quadrante. Como é que eu vou calcular isso? Né? Como é que você vai fazer a conversão do terceiro quadrante? Ó? Ele aponta lá em cima, então tem um ângulo aí referente. Primeiro que ele vai ser o valor do cosseno. É negativo o cosseno aqui, ó, para trás é negativo. Esse aqui é sim, né? Eu não coloquei, mas é. Tá? Ele fica na frente positivo e atrás ele fica negativo.
Tá? Então, eu vou ter que descobrir o ângulo. Ah, como é que você vai descobrir o ângulo do terceiro quadrante? Vamos lá, anota aí então, ó. No terceiro quadrante, o ângulo A, né, ele vai ser transformado no ângulozinho B lá, e vai ser 180 mais B. Não é tão complicado de você entender de onde veio essas fórmulas, né, pessoal? Só vocês fazerem uma medidinha aí meio que fácil, rapidinho, para vocês entenderem de onde veio. Tá, cabeludo? O que que vai fazer então? Você vai resolver, deixa eu voltar aqui. Você vai resolver colocando o valor do ângulo do terceiro quadrante no lugar do A, que é quanto? 240. Então aqui vai ficar 240 graus, né? Então basta você passar o 180 para cá, certo? E aí você descobre o valorzinho do B. Ah, vai ficar fácil de fazer isso, porque o B vai ficar sozinho, né? E vai ficar então 240 menos os 180. Dá para você colocar aqui em cima já, ó. 240 menos os 180. E o resultado dele é o valorzinho do B, que a gente vai por aqui, tá? Zero. E empresta, dá 14 e dá 6. Tá? Então é a mesma coisa que 60 graus, então o B vai ser 60 graus. Então o cosseno, opa, vamos lá, vamos fazer esse estudo de novo. O cosseno de menos 120, ele vai ser equivalente ao cosseno de 60. Ah, mas vai ter que trocar o sinal dele? Sim, vai ter que trocar, né? Porque ele está aqui, ó, no terceiro quadrante, é bem nesse lugarzinho aqui no cantinho. Então o valor dele também é mudado, ele vai ficar negativo ali. E o que a gente faz agora? Agora a gente vai substituir todos os valores, cada um na sua posição ali, ó. O do seno, o da tangente, que é zero, facilita a nossa vida, e o do cosseno. E aí você vai ter que fazer a parte algébrica rapidinho, tá? Aí se vocês curtirem esse vídeo aí, eu faço a parte algébrica para vocês. Então, caso contrário, eu não vou fazer nada, vou deixar aí para vocês descobrirem qual é a resposta, tá? Só vamos fazer uma limpa aqui então, ó. Vamos lembrar aqui então do seno, menos seno de 60 e menos cosseno de 60, certo? Então, limpeza aqui. Essa igualdade, ela vai ser então a mesma coisa que eu fazer 1 menos o seno de 60, vai ter que cantar a musiquinha, eu odeio cantar a musiquinha. A tangente aqui é zero, né? Então nem coloco, porque me confunde. Então nem coloco. Tá? E o cosseno vai ser menos cosseno de 60. Ah, professor, eu sabia se fosse desse jeito. É claro, né? Porque todo o conhecimento estava onde? Dentro da trigonometria quase inteira. Você tinha que entender os ângulos, as voltas, né? A relação com o primeiro quadrante, você tinha que entender. Lembrando que se você fizer um vestibular, essas relações vão estar escritas aí no formulário, tudo bem? Vamos pegar aqui os ângulos e resolver isso? Primeiro, ângulos que são notáveis é o 30, o 45 e o 60. E a gente chama sempre isso de razão trigonométrica. Então, aparecem várias razõezinhas quando a gente calcula aqui o seno e o cosseno. Não vou pôr a tangente hoje. O seno de 30 é meio, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 60, que a gente também tem na nossa equação, é 1 sobre 2, ou meio. Tá? Então, aonde tem o cosseno de 60, a gente vai escrever meio. Então, aqui é menos meio, e lá em cima é 1 menos quem? Raiz de 3 sobre 2. Tá? Ah, e acabou a conta, termina assim. É, se vocês olharem aqui, gente, não tem essa resposta, né? Então, o que a gente vai ter que fazer para chegar nessa resposta? Vamos ter que fazer uma operação aí, né? Como é que eu calculo aí isso, gente? Será que vocês têm uma noçãozinha? Vamos separar isso primeiro em duas frações, ou não, né? Vamos deixar assim mesmo, se vocês quiserem. Mas então eu tenho uma fração de uma fração. Como é que eu calculo isso? Primeiro você vai ter que dividir duas divisões. A gente não sabe fazer isso. Então transforma ela do jeito que você saiba, né? Primeiro, no sinal de menos, a gente já pode subir ele aqui para cima, né? Como assim subir para cima? Fazer um joguinho de sinal, sim, a gente pode fazer isso tranquilamente, né? Devido ao fato da divisão ser aí o oposto da multiplicação, né? Matematicamente. Então, a gente pode fazer o jogo de sinal. Então, eu já posso transformar todos os valores de cima nos valores invertidos. Então, no caso do 1, seria menos 1. E no caso aqui do raiz de 3, seria mais raiz de 3 sobre 2, tá? Então, agora, para eu tirar essa minha fração, basta eu colocar ela invertida. Como assim invertida? O 2 em cima e o 1 embaixo. Lembrando que o negativo eu já fiz o jogo de sinal, mudando esses sinais aqui de cima, ó. Tá, pessoal? E agora? O 2 passa aqui multiplicando, e aí você vai ter, então, olha só,
menos 2, né? Porque faz um chuveirinho aqui, também não gosto dessa palavra, faz a distributiva, e aqui faz 2 raiz de 3 dividido por 2, né? Ah, não tem essa resposta. Tem sim, gente. Ó, você vai cortar esses dois aqui, e aí então a solução desse problema é menos 2 mais raiz de 3, né? Nossa, professor, mas foi muito extenso o assunto. É claro, né, gente? Quando a gente está explicando um assunto, ele é totalmente diferente de você estar resolvendo ele na hora ali, né? Inclusive, vocês perceberam que no meio da explicação eu tive que trazer outros assuntos que eu nem imaginava que ia trazer. E daí você bota a equação para um lado, para o outro. É bem semelhante quando a gente faz aí os rascunhos na prova. Mas lembre sempre de destacar e organizar suas equações, ó. Manter uma sequência nas equações até a solução aparecer. Fechou, gente? Por enquanto é isso. Muitíssimo obrigado por estar me acompanhando aqui. Espero que vocês se deem bem nas provas de vocês, tá? Basta aí se inscrever no meu canal para eu conseguir te ajudar aí no futuro. Fechou, gente? Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima aula.